Boa tarde, este é o Eclésia. Fique por aí e acompanhe os principais temas que fazem a atualidade da Igreja Católica. Benin acolheu Bento XVI entre os dias 18 e 20 deste mês. Levar a África às conclusões da segunda Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos Africanos, que decorreu no Vaticano em outubro de 2009, foi um dos principais objetivos da segunda deslocação do Papa a este continente. O Sínodo debateu os temas da justiça, da paz e da reconciliação em África, e foram as propostas que ajudam a concretizar esses ideais que o Papa levou ao continente africano. Em Ajudá, cidade costeira do Benin, Bento XVI assinou a exortação pós-sinodal África Munus, o serviço da África. Ao apresentar o documento, Bento XVI afirmou, falando em português, a urgência dos temas debatidos durante o Sínodo para o futuro do continente. É preciso não cessar jamais de procurar os caminhos da paz. Este é um dos bens mais preciosos. Para alcançá-la é necessário ter a coragem da reconciliação, que nasce do perdão, da vontade de recomeçar a vida comunitária, da visão solidária do futuro, da perseverança para superar as dificuldades. Os homens reconciliados e em paz com Deus e o próximo podem trabalhar por uma justiça maior no seio da sociedade. Em 177 pontos, o documento avança propostas para que a Igreja Católica em África possa ser sempre um dos pulmões espirituais da humanidade e promover a paz e a justiça na verdade para todos. Na celebração de encerramento da segunda deslocação apostólica à África, em Cotonou, Bento XVI entregou o documento aos 35 presidentes das conferências episcopais nacionais e aos 7 responsáveis pelas conferências regionais da Igreja Católica em África. Na exortação pós-sinodal, o Papa escreve que a Igreja contribui para forjar, lenta mas solidamente, uma nova África e convida a introduzir em África a justiça política, social e administrativa. O Papa alerta para novas formas de escravatura e de colonização, condenando ainda a exploração dos recursos naturais deste continente. Numa passagem do documento, Bento XVI une-se às críticas dos bispos africanos contra os organismos internacionais que promovem o aborto, justificando-o com a promoção da saúde reprodutiva das mulheres. O Papa refere que a posição da Igreja não tolera qualquer ambiguidade quanto ao aborto. Na exortação pós-sinodal, Bento XVI refere-se ao problema da SIDA em África, afirmando que é sobretudo uma questão ética. Exige, sem dúvida, uma resposta médica e farmacêutica, que não é suficiente. Sem fazer qualquer referência ao uso do preservativo, o documento apela a uma mudança de comportamento, nomeadamente através da abstinência sexual, a rejeição da promiscuidade sexual, a fidelidade conjugal e coloca a questão do desenvolvimento integral que requer uma abordagem e uma resposta global da Igreja. Apesar das grandes pandemias que dizimam a população, juntando-se à SIDA, o paludismo e a tuberculose, o Papa recorda a alegria de viver, de celebrar a vida dos africanos, do acolhimento que fazem aos nascituros para aumentar a família e a comunidade humana. O património intelectual, cultural e religioso do continente africano é outro dos motivos de esperança apontados no texto. Bento XVI destaca a veneração particular com que são tratadas as pessoas idosas em África e lembra que, muitas vezes, a estabilidade e a ordem social estão ainda confiadas a um conselho de anciãos ou a chefes tradicionais. Esta foi a segunda viagem apostólica de Bento XVI ao continente africano. Se a entrega do documento com as propostas saídas de um sínodo dos bispos era o motivo principal, a presença do Papa no Benin constituiu uma oportunidade para comprometer todos os africanos na construção de um continente livre de modernas escravaturas socioeconómicas. Bento XVI chegava ao Benin certo de que o continente africano está exposto a lógicas globais onde o mercado e as finanças ditam as regras.
À chegada ao aeroporto de Cotonou, o Papa disse que a modernidade não implica o esquecimento do passado. Ele lembrou que a transição para a modernidade tem de ser orientada com prudência para o bem de todos. A modernidade não deve meter medo, mas também não se pode construir sobre o esquecimento do passado. Tem de ser orientada com prudência para o bem de todos, evitando certas escolhas presentes no continente africano e noutras partes, como, por exemplo, a sujeição incondicional às leis do mercado ou das finanças, o nacionalismo ou o tribalismo exacerbado e estéreis podem tornar-se letais. Certezas reafirmadas aos que têm por missão o governo dos povos no Benin. Dirigindo-se a políticos e economistas, o Papa pediu-lhes que sejam capazes de oferecer a esperança no futuro, porque fundamentada no combate às injustiças em cada momento. A partir desta tribuna, lanço um apelo a todos os responsáveis políticos e económicos dos países africanos e do resto do mundo. Não priveis os vossos povos da esperança. Não amputeis o seu futuro, mutilando o seu presente. Mantendo uma perspectiva ética corajosa sobre as vossas responsabilidades. E se fordes pessoas de fé, rogai a Deus que vos conceda sabedoria. Desafios deixados num país que acolheu com entusiasmo Bento XVI. Nas ruas e nos vários momentos desta viagem, ritmos e manifestações africanas preenchiam todos os espaços e todas as celebrações. Na última, no Estádio da Amizade, em Cotonou, o Papa dirigiu-se aos católicos africanos, confiando-lhes a construção solidária de um continente. L'homme d'espérance, Sendo um homem de esperança, o cristão não pode desinteressar-se dos seus irmãos e irmãs. Isto estaria claramente em contradição com o comportamento de Jesus. O Cristo é um construtor incansável de comunhão, de paz e de solidariedade. Dons estes que nos foram concedidos pelo próprio Jesus. Permanecendo fiéis a isto, colaboramos na realização do plano de salvação que Deus tem para a humanidade. As razões apostólicas que levaram Bento XVI ao Benin acrescente-se uma motivação mais pessoal, a oportunidade de visitar o túmulo do cardeal Bernardin Gatin, onde rezou em silêncio, lembrando um amigo pessoal e o primeiro africano a presidir a um dicastério da Cúria Romana. E é uma diocese desertificada e descristianizada aquela que espera Dom António Couto. Marcas da realidade socio-religiosa da diocese de Lamego, que viveu o seu dia diocesano, em que foram apresentadas as opções pastorais que deverão marcar os próximos tempos. O Episcopado quer repensar a Igreja em Portugal e Lamego já adiantou trabalho com um estudo socio-religioso que foi apresentado no seu dia da Igreja Diocesana. Ele é base para estruturar a ação pastoral no futuro e traça a imagem atual da Diocese. Um processo de grande desertificação. Também em relação com ele está a acontecer um processo de descristianização. As referências cristãs estão a diluir-se com um grau acentuado. E tudo isto também com uma incidência especial na família. Podemos dizer que toda a problemática da sociedade se vai sentir de modo particular no núcleo da família, que nos aparece em transformação, desestruturada e com novos paradigmas e configurações que são um tanto alheias a que nós chamamos à índole cristã, que nós anunciamos. Para inverter a tendência, importa assumir também uma nova atitude de coerência, principalmente os cristãos, que devem ser mais autênticos nas suas convicções. Uma nova atitude e, sobretudo, a capacidade de ir onde não se costuma ir. E quando digo ir onde não se costuma ir, mesmo a questão dentro e até com os nossos praticantes, porque, no fundo, como que há uma distância psicológica em relação à Igreja, mesmo estando perto ou estando dentro. E é preciso inverter essa situação. E nesse sentido também, a experiência de pequenos grupos, as experiências espirituais de certa qualidade e intensidade são fundamentais hoje promover. Mas a Diocese já espera o novo Bispo, Dom António Couto, pelas suas qualidades. É motivo de esperança. Sentimento partilhado por quem, durante 12 anos, esteve à frente dos destinos desta Diocese. É uma pessoa muito bem preparada,
teologicamente muito bem preparadas, sobretudo no domínio da Sagrada Escritura, e com certeza que é efetivamente uma graça para a nossa diocese e vai ser um fator de dinamismo e de formação das nossas comunidades. Portanto, é com muita alegria e agradecendo ao Senhor a graça que nos deu. Aqueles que integram os serviços da pastoral e os movimentos de vida apostólica também não escondem o seu contentamento com o novo bispo. Acho que será o bispo ideal para esta diocese, uma vez que ele é de uma congregação missionária, e penso que a nossa diocese aqui que precisava de um bispo assim com uma experiência de missão e também com a vivência e a garra que tem o Dom António Couto. Não sei muito. Sei que é bispo auxiliar de Praga, que é missionário da Boa Nova. Pouco sei, estive a ver na internet. Mas fiquei contente. Acho que é bom. E se calhar o facto de ser missionário também é interessante, e acho que vai ajudar a renovar a nossa igreja aqui da Diocese de Lamego. Além da sua capacidade intelectual e espiritual e a sua densidade espiritual, certamente a proximidade com todos, o sentido de diálogo e o sentido pastoral, o sentido pastor, com certeza que vai ajudar. E que apela mais, se calhar, um pouco ao desprendimento, ao estar disponível dos nossos sacerdotes. Acho que isso é importante nos tempos de hoje. E esperamos sempre um novo começo, principalmente esta dinâmica da nova evangelização. Esperamos que venha trazer esse empenho, que venha trazer essa dinâmica para a Igreja tão necessária nos dias de hoje. E esperamos que venha com prestação de sumo episcopal, principalmente vigilante, anunciar o Evangelho a esta porção da Igreja Universal, para uma melhor adesão do coração das pessoas a Cristo nos dias de hoje, nesta sociedade contemporânea. Deixa alguns desafios, algumas sugestões a fazer ao novo bispo? Eu penso que o tema geral da nova evangelização, penso que é um trabalho a fazer na nossa diocese, e as forças que estão, locais, secretariados, movimentos, estarão nessa expectativa e com vontade de trabalhar, e penso que a ajudar o novo bispo que vier. O facto de ele ser um missionário também poderá facilitar? Também poderá facilitar, e ao mesmo tempo estar a presidir também à Comissão da Nova Evangelização. Portanto, penso que poderemos fazer aqui um trabalho muito interessante. A tomada de posse de Dom António Couto está já marcada para o dia 29 de janeiro. Assume uma diocese com grandes desafios pastorais, mas também uma das dioceses do país com maior índice de clero. Para Dom Nuno Braz, a ordenação episcopal é mais um sim que dá ao chamamento que Cristo lhe fez. O novo bispo auxiliar do Patriarcado de Lisboa foi ordenado domingo, nos Jerónimos, por Dom José Policarpo. A solenidade de Cristo Rei foi particularmente festiva na Diocese de Lisboa, que acolheu um novo bispo auxiliar. Dom Nuno Braz, até agora reitor do Seminário dos Olivais, era ordenado por Dom José Policarpo. Caríssimo irmão, queres consagrar-te até à morte ao ministério episcopal que exame dos apóstolos? Sim, quero. O Patriarca de Lisboa referiu que a caridade é a expressão central do ministério do Bispo, que deve fazer com que os que estão à sua volta se sintam amados por Cristo. Um bispo é sempre um dom de Deus à sua Igreja. Agradecemos ao Senhor neste dia este dom à Igreja de Lisboa, que nas circunstâncias presentes tanto dele precisa. Quando uma diocese, pelas suas dimensões, é servida por vários bispos, eles têm de ser, na sua comunhão de fé e de caridade, testemunho vivo do único Senhor. Doutorado em Teologia Fundamental pela Universidade Pontifícia Gregoriana,
Dom Nuno foi vigário paroquial de Nossa Senhora dos Anjos, diretor do Semanário Diocesano Voz da Verdade e professor na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Em 2002 foi nomeado reitor do Colégio Pontifício Português em Roma e, de regresso à capital portuguesa, em 2005 o prelado assumiu os cargos de reitor do Seminário dos Olivais e é o diretor do Departamento de Comunicação do Patriarcado de Lisboa. Recebe esta missão com a obediência do sim que um dia deu à vocação sacerdotal e que agora repete ao servir a Igreja como bispo. Caros irmãos, pedi a Deus que também agora e pelo resto da minha vida, ajudado pela graça divina e pela amizade, oração, encorajamento e colaboração fraterna de todos, eu seja capaz de responder como São Pedro: in verbo tuo laxavo rete. Na tua palavra, por causa dela e apesar de todas as minhas dificuldades e incapacidades, na tua palavra, com a ousadia da fé que só ela é capaz de suscitar, na tua palavra lançarei as redes. Bispos coordenantes: Dom Manuel Clemente, para quem a Diocese de Lisboa sai enriquecida com este novo bispo, e Dom Rino Fisichella, o prefeito do Conselho Pontifício para a Nova Evangelização, que sublinhou a alegria que sente por ordenar um antigo aluno. É verdadeiramente uma grande alegria, sobretudo depois de o ter acompanhado durante tantos anos no caminho da teologia. Ver que chega à plenitude do sacerdócio é para mim uma emoção muito grande. É um enriquecimento, não só em número, mas em qualidade, porque o Dom Nuno está muito capaz para as funções que foram agora cometidas, e a Igreja de Lisboa e também a Igreja em Portugal espera muito da sua competência e do seu coração, portanto é uma alegria para todos. Alegria era também o sentimento entre os fiéis que acorreram aos Jerónimos a saudar o novo bispo. Já o conhecia como reitor do seminário e acho que foi um bom reitor, fez um bom trabalho e como bispo com certeza vai fazer também. É uma alegria para nós todos, para a Igreja de Lisboa, acolher um bispo tão jovem e com tanta abertura, e pedimos as maiores bênçãos para todos eles e para o Patriarcado de Lisboa. Eu espero que neste ano de evangelização que ele nos vai ajudar com certeza a caminhar, e como um bispo novo que é, também penso que vai chamar as pessoas no seu ministério. Sobretudo que consiga cumprir a sua missão e que com a ajuda de todos nós possamos dar novo alento à Igreja que bem precisa. Dom Nuno Brás e Dom Joaquim Mendes são agora os auxiliares de Dom José Policarpo no governo da Diocese de Lisboa. A crise que o país atravessa já esgotou recursos financeiros de algumas cáritas diocesanas e já há pessoas em lista de espera. Algo que nunca tinha acontecido, afirma Eugênio da Fonseca. Mas é com esperança que a Cáritas Portuguesa parte para mais uma operação 10 milhões de estrelas. Preencha a sua vida e seja feliz com um pouco. Acenda uma vela na noite de Natal. Cáritas Portuguesa. Pelo 9º ano consecutivo, a Cáritas Nacional convida os portugueses a acenderem uma vela na noite de Natal. E numa época em que apertam as medidas de austeridade, a campanha 10 milhões de estrelas ganha maior importância. Há cáritas diocesanas que têm estado a servir de almofada a muitas famílias em crise, mas que elas próprias entram em ruptura financeira devido ao aumento dos pedidos de ajuda. A almofada já está a ficar mais curta, porque algumas cáritas até já deixaram de ter recursos financeiros para apoiar as pessoas. E está a acontecer algo que a mim me perturba muito, porque nunca aconteceu na Cáritas, em tempo algum, que são listas de espera para atendimento. Dê luz à esperança, colabore com a Cáritas e na noite de Natal acenda uma vela pela paz. É neste ambiente que arranca este ano a campanha da Cáritas. Os responsáveis por esta instituição falam de 17 novos pedidos de ajuda por dia, uma média de 1.400 novos casos por mês. A solidariedade dos portugueses é essencial para uma instituição que faz ação social direta. Mas não fora a ajuda da Cáritas, como muitas outras instituições em Portugal, nos últimos anos o Estado, através dos seus serviços públicos, tem feito muito pouco nesta ação social direta.
E realço isso porque também se criou a mania de que o Estado não tem que ter uma dimensão assistencial. Este ano, na noite de 24 de dezembro, ao acender uma vela como esta, está a contribuir para um Natal melhor de milhares de pessoas. Ajuda Cáritas. Da iniciativa faz parte uma campanha televisiva que conta com o apelo à solidariedade de várias figuras conhecidas. Espero que os portugueses possam aderir, porque estamos, é certo, em tempos de crise, mas a compra de uma vela é um gesto simbólico também para mostrarmos que estamos solidários com as pessoas que precisam. Está em causa angariar recursos financeiros para o trabalho das Cáritas diocesanas, mas está também em causa o gesto de solidariedade quando, no dia 24 de dezembro, uma vela acesa surgir nos lares portugueses. Como vem sendo habitual, 65% das receitas ficam nas Cáritas diocesanas e este ano os 35% da verba internacional será enviada para a Somália com vista a combater a escassez de alimentos. Voto votos para que, na verdade, não se trate de uma campanha do momento, mas que faça com que todos nós tenhamos a consciência de que somos uma única família e nesta única família tem que circular a partilha, a generosidade, uma profunda comunhão de bens, porque desta maneira nós daremos esperança a muita gente. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Esta luz pode valer 10 milhões de estrelas. Um pequeno gesto pela paz, um grande ato de amor pela humanidade. As velas estarão à venda nas paróquias, Cáritas diocesanas, nas lojas Pingo Doce e através das novas tecnologias. Os utilizadores de iPhone e iPad podem subscrever a aplicação da Cáritas na Apple Store. Por 1,60€ pode adquirir uma vela digital para iluminar este Natal. Seja portador da luz. Colabore com a Cáritas Portuguesa e na noite 24 de dezembro acenda uma vela pela paz. E é com este apelo da Cáritas Portuguesa que hoje terminamos, mas estamos a toda a hora e em qualquer lugar em agência.eclésia.pt, uma plataforma multimédia que comunica a Igreja Católica através da televisão, da rádio e da internet. Fique bem e até amanhã, se os quiser.